Olá pessoal, eu sou Solange Durães. Sou Irene Bazeto. Nós somos especialistas na área trabalhista da Meira Fernandes e viemos trazer para vocês aqui um assunto muito relevante que aconteceu agora no último mês de julho, que foi a extinção da medida provisória 927. Quais os impactos dela na nossa operação do dia a dia? Então, estamos trazendo aí para você. Irene, vamos começar com o primeiro tópico que a gente liberou aí, que foi o teletrabalho. O que acontece com o teletrabalho, Irene? Veja bem, a medida provisória, né, ela encerrou a sua vigência no dia 19 de julho. Então, o que acontece? As empresas, né, que pactuaram, né, o teletrabalho com seus empregados, ou seja, a prestação do serviço em casa, elas teriam que estar renovando, dependendo do prazo de vigência desse acordo, né, de teletrabalho, dependendo do prazo de vigência, deverá estar renovando. Aí a gente encontra uma certa dificuldade no seguinte aspecto. No modelo disponibilizado pela Meira Fernandes, como exigido pela legislação trabalhista, tinha que haver um período de vigência dentro do contrato, do aditivo contratual para o teletrabalho. Cada empresa colocou um período de vigência. Então, vamos supor que você colocou um período de vigência de 30 de agosto, ok? Tá. Para renovação, e esse modelo de acordo, né, para teletrabalho, ele tinha que ser comunicado ao empregado com 2 dias de antecedência, poderia ser feito de forma eletrônica, né, mandando por e-mail, por WhatsApp, para os nossos empregados. Isso na vigência da medida provisória. Encerrada a medida provisória, tá, esse acordo ele vai dar continuidade até o seu término, porém, agora nós vamos voltar ao padrão normal, né, da legislação do teletrabalho, que é o quê? Tá? Você tem que comunicar ao empregado com 15 dias de antecedência de que houve uma alteração da modalidade de trabalho, de presencial para teletrabalho, por exemplo. Então, nesse exemplo que nós demos, vai encerrar a modalidade de teletrabalho no dia 30 de agosto. Eu tenho até o dia 15 de agosto para comunicar ao empregado, né, que esse período de teletrabalho será prorrogado. Bom, o meu teletrabalho, no meu contrato, a vigência estava 31/7. Tá? Como é que eu faço? Eu não posso comunicar, né, que vai haver essa prorrogação, né, porque nós não sabíamos se iria ou não ser prorrogada a medida provisória 927. Então, nós não providenciamos, né, esse aditamento, essa prorrogação do teletrabalho em tempo hábil, 15 dias antes. Tá? Então, na verdade, o que vai acontecer? Se a medida provisória encerrou a vigência dia 19, 15 dias depois, nós estaremos em torno do dia 4 de agosto, tá? Então, eu tenho que avisar no dia 19 ou 20, para que a partir do dia 4, dia 5 de agosto, seja prorrogado, seja pactuado um novo acordo de teletrabalho. Vai haver aí um delay, né, desse período, sim, né, dos 15 dias que vai ficar descoberto para o teletrabalho. Acredito que não vai ter nenhum tipo de problema em relação à fiscalização, mas a gente tem que observar esse prazo de 15 dias, tá, para fazer esse período de prorrogação. Esse novo modelo, né, convém que seja pactuado, né, um novo acordo, como nós falamos, né, de teletrabalho, e este modelo já está também disponibilizado no nosso site, né, através da OP 55 que publicamos no final do mês. Então, acessem a OP, acessem o link e lá vai estar disponibilizado um novo modelo de acordo. Na prática, as cláusulas são as mesmas, nós só mudamos o início, lá, o caput do acordo para fundamentar de acordo com a nova legislação, ok? Não está mais fundamentado na medida provisória 927. Não podemos esquecer, conforme nós já fomos orientados, né, na época da publicação da medida provisória, nesse contrato de teletrabalho devem estar previstos o prazo de vigência, se o empregado vai utilizar o seu equipamento, se vai utilizar o equipamento da empresa, relacionar quais os equipamentos que serão utilizados, quem vai dar a manutenção, vai ficar por conta do empregado, por conta do empregador, como será feito isso? Tá? No caso de professores ou de alguma função administrativa, inclusive, que a empresa vai utilizar a imagem do colaborador, no contrato de teletrabalho deve estar prevista essa situação. O nosso modelo já prevê, tá? A situação do uso da imagem. Tá? Acessem lá, inclusive já está adequado, né, com a nota técnica no número 11 do Ministério Público do Trabalho, né, com algumas situações. Então, acessem, utilizem nosso modelo, né, e observem os prazos. Outro tópico super importante, principalmente para os nossos clientes do segmento educacional, é sobre as férias, Irene.
Férias, se tratando do segmento educacional, já é um tópico totalmente que merecia uma gravação de um vídeo específico para ele, né? Irene, com a extinção da medida provisória 927, o que mudou no quesito férias? Veja bem, só vamos recordar, né, o que era para fazer o paradigma de como vai ser. Na medida provisória, era permitido que as empresas antecipassem o gozo, né, referente a períodos aquisitivos não iniciados ou vigentes. O que diz a CLT? Eu cumpri 12 meses de trabalho, eu tenho direito a um mês de férias. Então, primeiro eu cumpro a minha carência de 12 meses de trabalho. Com a medida provisória, eu não preciso aguardar o cumprimento do período de 12 meses. Então, eu tenho, por exemplo, um período aquisitivo que começou em janeiro de 2020, que vai se encerrar em dezembro de 2020. Neste período da pandemia, né, que é o estado de calamidade pública, que estava previsto na medida provisória, a empresa poderia antecipar o gozo. Então, em abril, em maio, em junho, eu poderia antecipar os 30 dias de férias, ok? Até o dia 19/7. Férias concedidas até o dia 19/7, eu poderia utilizar a medida provisória. Então, eu estou antecipando o período de gozo, como eu também poderia pagar as férias sem o terço, né, que está previsto na Constituição, na CLT, eu não precisaria pagar o terço das férias e eu não precisaria pagar com 2 dias de antecedência. Então, eu pagaria até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias, né, o valor do salário referente às férias, e o terço de férias até o dia 20 de dezembro, né, que é junto com o pagamento desse terceiro salário. Encerrada a medida provisória, tudo volta ao normal, eu vou comunicar ao meu empregado com 30 dias de antecedência que ele vai sair de férias, eu não precisava fazer isso no período da pandemia, eu precisava comunicar somente com 2 dias, então eu vou comunicar com 30 dias de antecedência, vou remunerar as férias já como adicional de 1/3, 2 dias antes do início do gozo das férias. Então, voltamos ao que era antes. E como fica, então, a minha situação, uma vez que eu concedi férias antecipadas para meus empregados, mas eu não concedi os 30 dias, eu concedi aquilo que nós chamamos de férias parciais. Concedi 15 dias, sobre aquele período aquisitivo antecipado, tá? E agora eu tenho que conceder o saldo. Nós estamos ainda no período de pandemia. Então, não é por se tratar de estarmos no período de pandemia, é que você vai considerar o quê? Olha, eu concedi o início das férias e vou complementar este período. Então, estamos falando de professores, tá? Porque nós tínhamos na convenção coletiva férias, né, previstas para o mês de julho. Não concedemos no mês de julho por N situações, cada empresa teve uma situação específica, eu concedi 15 dias, os professores continuaram trabalhando, né, no EAD, né, o home office, como cada um dá uma nomenclatura, e agora eu preciso complementar mais 15 dias, tá? Qual é o período ideal? Lembre-se que quando lá no início nós falamos que as escolas poderiam alterar o período da concessão das férias, que não precisaria ser necessariamente em julho, conforme já estava previsto no calendário e determina a convenção coletiva, porém elas tinham que adequar o calendário escolar, né? Tinha que prever quais seriam os períodos de férias. Então, vocês vão cumprir o período de férias estabelecido, né, com a alteração estabelecida no calendário escolar. Está previsto para complementar em agosto, setembro, outubro, então vai complementar nas férias dos professores. Tá? Período aquisitivo concedido antecipadamente aos auxiliares, Solange, tá? Sim. Eu concedi 15 dias, né, de férias antecipadas e agora acabou a medida provisória. Eu posso continuar concedendo, né, esse complemento, tá, antecipado? Aí nós vamos gerar uma polêmica também. Sem dúvida. Na legislação trabalhista pode aí estar gerando uma polêmica. Eu não posso conceder esse complemento nesse período da pandemia, porque eu poderia, porque tinha medida provisória. Esse complemento eu entendo, nós entendemos que você vai esperar vencer o período aquisitivo e conceder o complemento dele, tá? Sim. Há entendimentos nesse sentido. E outros, né, se você quiser aplicar o mesmo conceito do professor, né, eu vou aplicar, né, no período de calamidade pública o complemento, consulte o seu advogado, veja qual a opinião dele, mas o entendimento que prevalece, né, no meio jurídico é que, né, você não pode fazer esse complemento enquanto não completar o período aquisitivo, ok? Ok, Irene. Um tópico simples, mas não menos importante, que é sobre as férias coletivas. Irene, como passamos depois da extinção da 927?
No período da medida provisória, tá, as férias coletivas não precisavam ser comunicadas ao Ministério do Trabalho com antecedência de 15 dias, somente ao sindicato da categoria. Tá? Então, a legislação falava que elas tinham que ser comunicadas ao Ministério do Trabalho com 15 dias de antecedência e também ao sindicato no mesmo prazo de antecedência de 15 dias. No período da medida provisória, você não precisava comunicar. Pessoal, a parte de férias coletivas, agora, a partir do dia 19/7, nós temos que observar o prazo de 15 dias para comunicar, tanto ao Ministério do Trabalho quanto ao sindicato da categoria. É isso aí. Okay? Para os feriados, Irene? Temos essa situação também importante. Nós temos aí, não temos mais a medida provisória, mas temos o saldo, as consequências da medida provisória, não é, Solange? Exatamente. Então, vamos pegar como exemplo, tá, na cidade de São Paulo. Neste período, nós tivemos 3 feriados, correto? Nós tivemos o feriado do dia 11/6, 9/7 e 20/11. E 20/11, exato. 3 feriados. Vamos pegar como exemplo a cidade de São Paulo, porque esse feriado do dia 20/11, dependendo da cidade, não foi considerado feriado, né? Então, cada escola, cada empresa tem que verificar, né, junto à sua prefeitura, se foi ou não decretado feriado. Mas na cidade de São Paulo, vamos considerar que nós tivemos esse período de 3 feriados: 11/6, 9/7 e 20/11. Lembre-se que foi determinado a antecipação de feriado, né, por conta da medida provisória, no dia 21, 22 e 25 de maio. Lembra disso? Sim. Né? Nem todos nós, né, lembramos disso. Então, se nós descansamos naquelas datas, tá, o que aconteceu? No dia 11/6, os empregados trabalharam, no dia 9/7 também, e trabalharão no dia 20/11, embora não esteja vigente a medida provisória. É assim que vai funcionar, Solange. Bacana, Irene. Agora, esse foi um ponto muito questionado pelos nossos clientes, porque foi uma das medidas de flexibilização mais utilizadas, né? Diante, obviamente, as reduções e as suspensões de contratos foram as medidas mais utilizadas, mas o banco de horas negativo também foi muito utilizado dentro desse período de flexibilização aí de pandemia. E agora, com a extinção da MP 927, como é que fica, Irene? Ok. Nós tivemos aí, então, vários recursos, né, para nós utilizarmos, aplicarmos no período da pandemia. Na questão do banco de horas, como é que funciona o banco de horas na forma tradicional, de acordo com o artigo 59 da CLT? Só para a gente relembrar, para vocês fazerem um comparativo com a mudança da medida provisória, tá? O banco de horas, ele pode ser acordado, né, com o sindicato, e quando ele é formalizado junto ao sindicato, tá, as compensações ou período positivo, né, horas positivas ou negativas, apuradas no cartão de ponto, que são as horas excedentes ao horário de trabalho, as faltas, os atrasos, compõem, né, o saldo de banco de horas mensalmente. Então, essa modalidade tem que ser formalizada com o sindicato e a empresa, né, pode atribuir ao empregado um período de 1 ano para essas compensações, ok? E nas rescisões de contrato não podem ser, se restar saldo negativo, não podem ser descontadas. Esse é o banco de horas tradicional. Na vigência da medida provisória, foi imputado a possibilidade do banco de horas, numa nova modalidade. Ele já inicia com saldo negativo. A diferença do banco de horas tradicional é que ele já permite iniciar um controle de banco de horas com saldo negativo, para você computar os dias não trabalhados no período da pandemia. Então, você está em casa, você não tem como, o seu empregado não tem como participar do teletrabalho. Eu tenho algumas funções que não me permitem, né, exercê-las de casa. Então, o empregado simplesmente está em casa, não está prestando serviço, ele não está com redução nem suspensão. Pode até estar com redução, mas ele está em casa. Redução salarial, mas ele está em casa. Então, aquela quantidade de horas acordadas no período da redução, ele está cumprindo em casa. Então, eu vou formalizar um banco de horas que eu vou, em algum momento, deduzir, né, do empregado aquele saldo negativo. Então, ele já começa com um saldo negativo de horas. Esse é o diferencial do banco de horas da medida provisória para o banco de horas tradicional. Primeiro você acumula horas no tradicional e depois você vai abatendo, né, os saldos negativos. O banco de horas da medida provisória não, ele já inicia com o saldo negativo porque ele é justamente para isso, lançar esse controle, tá, os dias não trabalhados no período da pandemia, ok? E aí, nesse banco de horas que você, da medida provisória, você tem 18 meses para fazer a compensação das horas.
contados a partir do final do estado de calamidade pública, que é 31 de dezembro. Então, eu vou considerar 18 meses a partir do dia 1 de janeiro de 2021, que vai se encerrar no dia 30 de junho de 2022. Esse é o prazo que eu tenho para compensar essas horas negativas desse banco de horas do período da pandemia. As empresas que já tinham um banco de horas formalizado com o seu empregado, ou através, né, de negociação com o sindicato, que tinha um ano de prazo para fazer essa compensação, ou acordo individual para compensação de banco de horas, no acordo individual, né, escrito, o período de compensação é de apenas 6 meses. Então, as empresas têm um ou outro modelo. Então, nós sugerimos assim: compensem primeiro as horas, né, ou positivas ou negativas, que estão previstas, que estão acumuladas nesse banco de horas, né, do artigo 59 da CLT, porque a vigência, o período de compensação é inferior, para que não se perca o prazo. Compense essas horas desse primeiro banco de horas formalizado, e depois, na sequência, inicia a compensação do banco de horas da medida provisória. Bacana, Irene. Outro quesito que perdemos aí foi a questão das exigências, né, que ficaram suspensas, na verdade, durante o período da medida provisória, sobre as questões de medicina e saúde ocupacional, e agora com a extinção da MP, Irene. Sim. Nesse período da medida provisória, foram suspensas, né, algumas exigências. Por exemplo, o ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional. Dentro deles eu tenho o atestado admissional, eu tenho o atestado de avaliação periódica, eu tenho os atestados demissionais, né, de retorno ao trabalho, né, as várias modalidades de atestados médicos. Tá? Na vigência da medida provisória, estavam suspensas as renovações dessas modalidades de atestados médicos, de ASO, que nós falamos, tá? Exceto no caso dos demitidos. Porque se tivesse uma demissão, eu deveria fazer o atestado médico demissional, a menos que tivessem sido realizados no período de até 180 dias. Caso contrário, era obrigatória a renovação, ok? Então, agora, com a extinção da medida provisória, todos os atestados médicos, tanto admissionais, demissionais, periódicos, é o momento de se colocar em ordem o quanto antes, ok? Demissionais, todos eles. Outra situação são os treinamentos. Nós temos aí as NRs, da NR1 até a NR, acho que a 30, né? Que fala do trabalhador urbano, tá? Então, essas medidas provisórias, várias delas determinam treinamentos, dependendo do assunto, do aspecto, elas determinam treinamentos para os empregados. Esses treinamentos estavam suspensos, não estavam sendo exigidos os treinamentos. Poderiam ser feitos de modo, né, online. Tá? Ou não, ficava a critério do empregador. Então, com a extinção da medida, eles passaram a ser obrigatórios. Então, quem estava com os treinamentos em atraso, agora é o momento também de colocá-los em ordem. Outra situação era da CIPA. Empresas obrigadas a manter a CIPA, muitas estavam ou na situação onde estou preparando a eleição, né, já tinham feito o comunicado, né, o edital de convocação para a eleição, tudo mais, e o processo foi interrompido, poderia ser interrompido. E quem estava como presidente, vice-presidente, os membros da CIPA de um modo geral, né, o mandato estava sendo prorrogado, né, até o término do estado de calamidade pública. Encerrada a medida provisória, cessou o mandato, né, dos membros da CIPA, tem que ser feita a nova eleição, todo o procedimento normal. Isso aí, Irene. Essa foi uma vantagem bem interessante, que foi a questão do parcelamento do fundo de garantia, né, Irene? Isso. Acabou, né? Acabou. Infelizmente, né, foi uma medida adotada aí para parcelamento, né, do valor do fundo de garantia, devido referente às competências de março, abril e maio, né? Era permitido o parcelamento em 6 parcelas, e o vencimento da primeira parcela seria a partir do dia 7 de julho, né? Que foi agora, começou agora, na verdade, né? E 7 de julho, a partir daí você conta 6 meses, são 6 parcelas consecutivas. Tivemos aí, né, Solange, uma série de problemas para a emissão das parcelas, sim, né, do parcelamento. A Caixa Econômica teve aí um probleminha, né, na liberação das possibilidades, na emissão das parcelas, por isso porque você tinha uma grande dificuldade para acesso, né, ao aplicativo. Tanto para acessar como para confeccionar a guia, né, o acesso, porque muita gente acessou. Então,
o site não suportou, e quando você conseguia, tinha também a dificuldade de você acertar o valor da parcela, né? Eles não estavam abatendo os valores recolhidos antecipadamente, né, decorrente aí dos desligamentos, porque quando a pessoa é desligada, você tinha que fazer o recolhimento antecipado, né, dessas competências. Então, houve uma certa dificuldade aí para compor esse valor do parcelamento. Depois, agora já está regularizado, a Caixa Econômica já acertou e está transcorrendo normalmente aí a emissão das parcelas. Mas somente vigorou pelo período de 3 meses, né, as competências março, abril e maio. A partir de agora, as demais competências, lembrem-se, o vencimento é até o dia 7 do mês subsequente ao da competência. Se não for dia útil, recolhe-se no dia imediatamente anterior. E finalizando, né, aqui, ó, sobre a extinção da medida provisória, a gente tinha algumas situações gerais dele, que na verdade tratava sobre as convenções coletivas, né? Isso. De fato, houve nesse período da medida provisória, né, uma situação de que nós temos várias convenções coletivas que venceriam no período de março, abril e maio, e que, segundo a medida provisória, não precisaria haver novas negociações. Esse prazo de vigência foi prorrogado, né, todo o período do estado de calamidade pública, mas na verdade somente até a vigência da medida provisória, 19/7. Tá? Então, as convenções coletivas que venceram nesse período de março até agora, gente, então os sindicatos vão se mobilizar para iniciar novas negociações. Tá? Estavam vigentes, poderia prorrogar aquela vigência, mas vencido agora a medida provisória, tem que iniciar novas negociações hoje. Tá? Ok, Irene. Bom, pessoal, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal. Também temos a indicação do nosso WhatsApp, que vocês podem sugerir novos temas, tirarem dúvidas, enfim. Como vocês sabem, nós da Meira Fernandes somos especialistas em educação. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês novamente e até o próximo vídeo.